Sob o manto da Mãe de Maria, tu nasceste em cidade cristã. É assim que Barroso se apresenta. Uma cidade que é construída com cal, cimento e amor. E principalmente fé. Hoje estamos aqui na Matriz de Santana para falar um pouco da história da cidade. A gente entra dentro dessa igreja, a gente sente até uma emoção, né, professor Alessandro? Olá, Pedro. Verdade. Muito prazer. Prazer é todo meu, estamos nesse projeto. Estamos na Matriz de Santa Ana do Barroso, né? Para nós barrosenses parece às vezes ser algo comum, porque já está palpável, já estamos acostumados. Mas essa matriz para os turistas, para os visitantes que chegam ao Barroso pela primeira vez, ela se destaca pela sua majestosa presença no centro da cidade. Uma presença física e, acima de tudo, também, Pedro, espiritual. Exatamente. Na vida de todos os barrosenses. Exatamente. Faz parte da nossa história, faz parte de todos os barrosenses. E é isso mesmo, Pedro. E essa devoção a Santana do Barroso começa em 1729, quando o primeiro devoto de Santa Ana do Barroso, o português Antônio da Costa Nogueira, doou, hipotecou suas terras para a construção de uma capela inicial no chamado Barroso Velho. Interessante, professor, saber as origens da devoção a Santana. Que Santana é uma devoção também mineradora. Será que foi isso o motivo que Antônio da Costa Nogueira, aliás, que o motivou a trazer essa devoção para a cidade? Provavelmente sim, porque Minas Gerais, né, o nosso estado era o estado de mineradores. Mas também Santana é padroeira das grávidas também e padroeira da Casa Grande, Grande, mas também da Senzala. Da Senzala. Né? É um fator interessante, porque Santana traz aquela figura do acolhimento. Isso mesmo. Então Santana acolhe não só os trabalhadores na mineração, que o estado e a nossa região era muito profícua, mas como também mulheres grávidas e a Casa Grande e a própria Senzala também. Estamos com o Douglas, ele que é membro da Pastoral Paroquial, né, presidente, aliás, e também da Comissão Administrativa. E ele cresceu aqui nessa igreja. Basicamente, essa igreja, essa matriz faz parte também da sua vida. Muito prazer, Douglas. Prazer tê-lo juntamente conosco. É ótimo estar aqui com vocês, compartilhar desse momento, poder falar um pouco, contar um pouco da matriz junto com vocês. No passado, aqui era a Igreja do Rosário, né? Tradicionalmente, essas cidades antigas sempre têm a Igreja do Rosário como um marco referencial, né? A gente pode olhar, ainda existe em São João del Rei, até em Dores de Campos, uma cidade vizinha, Barbacena. A Igreja do Rosário, ela marcava, sobretudo, a devoção dos homens negros, né? E ela estava localizada hoje onde é aqui a Igreja Matriz Santana. E a Matriz Santana, ela era onde hoje é a Igreja do Rosário, lá no Cezanne, né, na construção do Cezanne. Houve essa troca dos lugares das padroeiras, né, por uma solicitação do bispo de Mariana, né, como o senhor mesmo disse, o Dom Assis faz essa solicitação, e aí eles fazem essa inversão. Acho que tem muito de um elemento cultural muito forte nisso, né? Quando nasce a paróquia de Santana e ela está lá na capela que foi erigida por Antônio da Costa Nogueira, né, depois vai passando pelos descendentes e etc., ali era o centro da cidade, né, vamos dizer, o centro social da cidade, vai se tornar o centro social. E depois, com a ampliação do centro, né, dessa parte do centro, quando as terras vão sendo vendidas ou as pessoas começam a tomar parte de terrenos aqui do centro, que era tudo a paróquia de Santana, né? Certo. Acho que era mais do que óbvio fazer essa troca. A matriz, ela ocupa o lugar central no coração da cidade. Significa mãe, né? Isso, igreja exatamente. Mãe. A igreja mãe. E ela é não somente das demais igrejas, mas também do município, vamos dizer assim. O bispo veio aqui em 1928
e em 1931, após negociações, conversas, então, houve esta troca. E vai lembrar, né, professor Alessandro, que não era essa igreja, né? Sim. Era uma outra igreja menor, de menor porte. Depois foi construída somente essa nave central como matriz, né? Isso. E depois a ampliação foi feita com o cônego Luiz posteriormente. Mas isso, nós vamos chegar nessa parte aqui ainda, né? É importante destacar isso. Isso, que assim, que era uma igreja, né, de tamanho bem menor. Douglas, algo que é muito comum em Barroso, nós sabemos que atrai muitos visitantes e barrosenses ausentes, é a festa de Santana. Bênçãos de paz e alegria, bênçãos de amor a Maria. E ela começa, segundo informações de pesquisas, a partir de 1934. Exatamente. Os primeiros relatos que nós já vimos sobre a festa de Santana nessa época. Era uma festa ainda muito, muito pequena, né? Até a parte de novenário, de participação das pessoas. A devoção foi crescendo aos poucos, né? Sim. Vale lembrar que não era uma devoção popular, era uma devoção do Antônio da Costa Nogueira e que com a construção da capela, né? Com o dote, aquela coisa toda, e as famílias vindo, isso começa a ampliar, né, para os seus descendentes. Mas a festa ela começa em 1934 ainda até com muita atuação de membros de Tiradentes, né, o livro de Tom traz isso, a orquestra Ramalho que vinha tocar, fazia a banda Ramalho às vezes ajudar na procissão, que era ainda um evento muito pequeno. A festa também culminava muito com a festa do Coração de Jesus, né, com o apostolado da oração, promovendo essa festa junto. E você sabe por que isso, Douglas? Porque até 1927, os padres que atuavam aqui, eles vinham de fora, Barbacena, Dores, Prados. A partir dos anos 30, por aí, os padres já passaram a ficar aqui, a instalar, residir. E repara também que na década de 40, nós tivemos a criação de movimentos leigos, né? Movimentos irmandades da igreja, como a de Santíssimo Sacramento, em 42, a Filhas de Maria, em 43, ou seja, para dar realmente mais solenidade, mais fervor nessa devoção a Santana. E suporte ao acontecimento, né? Por exemplo, da festa. A gente vê que os movimentos têm um papel crucial para o desenvolvimento das festas, solenidades. E esses movimentos, na época, houve um boom muito grande, né? A igreja está passando por uma reforma. Né? O Concílio Vaticano estava aí às portas, né? Então, a mudança, o papel do leigo, o engajamento do leigo, agora começava a ter um papel fundamental, né? As irmandades começavam a perder um pouco de força, né? Igual nós tivemos a Irmandade do Rosário, nessa época, acredito que ela já estava no finalzinho, ou talvez até nem existia, né? A Irmandade Santíssima começando mais, que era um papel mais efetivo dentro da igreja. Dentro da igreja matriz, em geral, as Irmandades do Santíssimo, elas exercem um papel fundamental nas igrejas matrizes, né, nessa época. E aí, essa abertura para o movimento, igual as mulheres, ter o movimento delas, né, as Filhas de Maria, o apostolado da oração, que é até anterior a isso, o nosso apostolado tem mais de 100 anos, são movimentos que vão ajudar nesse processo também de ampliação da devoção da padroeira, né? E um detalhe que nós devemos agora falar a respeito do cônego Luiz, um ícone na cidade de Barroso, o cônego Luiz de Jarola Carlos. Ele vem para cá, começa a fazer a reforma desse templo que tínhamos até chegarmos no templo atual, que é com essas naves laterais que a gente vai aprofundar daqui a pouquinho. Isso, e temos fotos, né? O próprio Instituto Histórico tem fotos dessa igreja primeira, né? Que foi construída substituindo a Capela do Rosário. Ela ocupava essa nave central, era uma única torre, aquele estilo já um pouco gótico ali na frente, né, começando a surgir. Ele foi enriquecido muito mais, logicamente, pelo cônego, depois na ampliação, mas já tinha essas características ali do externo, do interno também. E vendo que não comportava mais, né, e também por solicitação na época do bispo, o cônego Luiz resolve ampliar a igreja matriz.
muitos chamaram ele de louco naquela época, né, Sim, professor Alessandro? Com certeza. Porque a cidade era muito pequena. Tem algumas fotos que até mostram a matriz como que ela destoava desse centro inteiro, né? Assim, pelo tamanho, pela amplitude isso dela. após a reforma de 54. Após a reforma de 54, alguns contam, né? Parece que isso está até no livro de Tombo. O cônego Luiz contando que o dono da fábrica na época trouxe a fábrica para cá encantado pela igreja. Sim, o Severino, porque começa em 53, 54. Isso, né? ele ficou... É concomitante. Ele ficou surpreso com o tamanho da obra que ele estava vendo e ele resolve, o cônego Luiz conta isso, né, em cartas que ele tinha, inclusive com o Severino, ele conta que o Severino tinha ficado muito surpreso com a dimensão da obra que estava ganhando aqui. E era uma obra muito grande para a época, de fato, né? E são 3 movimentos sine qua non, acontecendo no mesmo tempo. A implantação da fábrica de cimento, a recém-implantação, nos 53, 54, do município de Barroso, instalação, né, a partir de janeiro de 54, e, como diz o padre Luiz, entregando, depois de uma década, a matriz reformada. Estamos na matriz de Santana, no altar. Como é que é o nome correto aqui, reverendo? Então, Alessandro, nós estamos o todo se chama presbitério, né, o lugar onde os presbíteros se reúnem para a celebração, de onde a celebração acontece, e o altar é exatamente essa mesa, a mesa que a gente costuma falar, a mesa da celebração. Esse é o altar, é o que nós chamamos de altar. E uma consideração, esses altares só passaram a existir nas igrejas a partir do Concílio Vaticano II, né? Porque só tinha esse altar. Como é que o padre celebrava a missa? A missa era versum Dei, que nós chamamos. O povo costuma falar que é missa de costas para o povo. Não, não é isso não. Não é que o padre estava de costas para o povo. O padre estava de frente para Deus. Porque a cruz ficava aqui, né, de frente para ele presidia. Não era porque ele estava virando as costas para o pessoal ou desconsiderando que as pessoas estavam ali, mas porque ele estava de frente para Deus. Por isso que a gente chamava missa versum Dei. E depois, com Paulo VI, a missa se tornou a missa verso populum, né? Que aí é em direção às pessoas, isso, para o povo. E aí o altar, né, saiu daqui e veio para lá de cá para o padre pudesse. Na década de 70. Na década de 70. E esse altar aqui, toda a igreja é consagrada. O que seria isso? Então, há uma consagração das igrejas, sobretudo das igrejas matriz, né? E só fazendo uma correção, nem todas são. Por exemplo, até a matriz de Fátima não é uma igreja que foi consagrada. Mas isso não é um problema, né? As igrejas matrizes, elas são consagradas, e quando acontece a consagração delas, o altar, ele é ungido com o óleo do crisma, né? Por isso nós vemos essas cruzes que marcam os 5 pontos no altar, né? Tanto nesse altar aqui, o altar, quanto o altar mor, ainda era ali, como a gente chama ali, o altar mor também, ele tem essas 5 cruzes, ele também foi consagrado, ou passou pela consagração, e no meio dele é colocada a relíquia de santos mártires. São santos mártires porque os mártires são aqueles que sacrificaram a vida por Cristo, né? E o altar é o altar do sacrifício. Então nós temos aqui a relíquia, tanto no altar quanto no altar mor, de 3 santos, né? São Timóteo, São Tito e Santa Aurélia. Então, foram colocados no rito que foi presidido por Dom Delfim. Então, esse altar foi consagrado por Dom Delfim Ribeiro Guedes em outubro de 77. Isso, o primeiro bispo da Diocese de São João, né? E aí, nessa cerimônia, né, quem já participou, é uma cerimônia muito bonita, além dele ungir o altar, ele unge também as paredes. Por isso que nas paredes, nas colunas, nós temos umas cruzes, né? Essas cruzes representam os 12 apóstolos. E há ali também a unção com crisma em todas elas, em todas essas partes. Há uma vela, né, no rito, é colocada uma vela, aqui a gente já não vê mais elas nas colunas, mas existia essas velas que ficavam até por um bom tempo, né, durante o ano ali. Era acesso somente a algumas celebrações mais solenes.
galeria dos párocos, né, que vieram cuidar do rebanho barrosense. E vamos dar especial atenção agora ao padre Fábio José Damasceno. O padre Fábio José Damasceno, quando chega aqui em 88, ele percebeu que na cidade havia muitas igrejas de outras denominações. E as atividades religiosas católicas eram muito centralizadas aqui na Matriz de Santana. E logo depois, então, houve uma conferência episcopal latino-americana em Santo Domingo, e desse saiu um documento chamado Rede de Comunidades, do qual o padre Fábio se espelhou, se orientou, mesmo já também com o Conselho Vaticano II, que já falava algo nesse sentido, né, e que o nosso Papa saudoso também já falava da igreja em saída. E o que o padre Fábio então faz? Ele começa a incentivar a prática religiosa com os leigos e nos bairros. E construiu a igreja no Santo Antônio, no bairro Jardim Europa, a igreja no bairro São José, e a igreja ele terminou de José de São José, né, que ela começou acho que com o Padre Pedro, cônego e Padre Pedro, depois ele construiu a Nossa Senhora Aparecida, né, lá no Josefino Coelho. Nossa Senhora Aparecida e Santo Antônio, com certeza são foram obras que ele começou e ele terminou, né, e ele sempre teve uma preocupação com essas comunidades, né, professor Alessandro? Eu me lembro sempre que, inclusive, nas festas de Santana, ele sempre trazia temas de comunidades, né, mostrando a importância que as comunidades têm, enfatizar essa força das comunidades, engajar essas comunidades, né, na própria obra, na construção, em se sentir parte dessas igrejas que eles estavam construindo, né. O Padre Fábio era um visionário nesse sentido. Ele conseguia enxergar além. Em alguns lugares onde talvez ninguém pensaria em construir uma igreja, ele já pensou. Santa Teresinha foi uma obra dele do início ao fim. Isso também, bem lembrado. Então, assim, ele pensava da necessidade, e às vezes as pessoas não davam nada por aquilo, né? Nossa, mas é um terreno muito longe, mas é um lugar muito ruim. E ele acabou construindo nesses lugares igrejas que hoje sustentam a fé católica nas comunidades locais. E acrescenta também, professor Douglas, a questão das comunidades rurais. Né? Deu um atendimento maior também às comunidades rurais e os movimentos leigos. E dentro da área urbana, temos que ressaltar o CESAM. Eu falei que ele descentraliza um pouco, tira um pouco da matriz, essa questão, né, tudo centralizado aqui, cria também o CESAM, que é o Centro de Evangelização Santana, onde vai ter mais atividades pastorais. Porque a catequese acontecia aqui dentro, né? Por exemplo, era dentro da igreja. Quem da época do cônego se lembra, né? Fazia catequese, era aqui, brincava na praça, né? Todo mundo sempre conta isso, né? Depois vinha aqui, cada um ia para um canto, tem as salas ali na parte de cima que também eram usadas, né? Aqui dentro da igreja. E o Padre Fábio construiu o centro de evangelização, pensando na evangelização de fato, né? Como ela é importante e sair daqui de um espaço que é um espaço mais litúrgico do que propriamente sagrado, né, utilizado para a evangelização nesse sentido bem restrito do entendimento do que evangelizar. Como o professor Alessandro bem trouxe, né, nós temos os paraventos, bem explicado pelo professor Alessandro, até eu aprendi hoje o motivo dos paraventos, que é para não apagar as velas aqui dentro da igreja, né, do interior. E são 3. O central, ele marca a passagem bíblica de Jesus acalmando a tempestade, né, na barca está Pedro, os apóstolos, Jesus acalma a tempestade. De um lado, São Miguel Arcanjo, numa luta com o demônio, e no outro, um anjo da guarda, a segurar, né, a proteger uma criança. No topo dos 3 vitrais, nós temos o brasão de armas do meio, do Papa reinante, na época da ampliação da Igreja Matriz. E nas laterais nós temos do arcebispo de Mariana, da época, e do outro lado do bispo auxiliar, que estava aqui também, né,
ajudando em Mariana o bispo. Acho que todos os 3 vitrais trazem essa ideia de que esse é um espaço de segurança, né? Jesus se acalma a tempestade, um anjo de guarda que está a proteger a criança ali, né? E o São Miguel a lutar contra o diabo, acho que traz muito bem essa conotação. A parte após o porta-corta-ventos é chamado, como diz, é o mundo físico. É quando você chegou, adentrou o seu templo, mas você ainda está mais lá fora do que aqui dentro. A partir do momento que você transpõe a porta-corta-ventos, você entra no corpo da igreja, você então já se sente mais seguro, se sente mais protegido. E isso é marcado também, né, professor Alessandro, nos vidros, né, nas janelas, vamos dizer, onde nós temos ali o puxador, é uma serpente, né, não sem propósito, é uma serpente porque quem estava olhando para fora está interessado em coisas do mal. Então a serpente, ela está ali para lembrar isso. Olha, se você olhar para fora, você está correndo o risco de pecar, né? Atente-se ao que está acontecendo aqui dentro. A partir de 54, né, pois até então ela só tinha uma porta central e passaram a ter depois 3 portas na frente. E são hoje 7 portas. Nós temos 2 portas laterais e temos as 3 portas à frente, que representam... Então, são os 7 sacramentos, né, professor Alessandro? Na entrada, nas 3 portas principais, nós temos os sacramentos de iniciação cristã, batismo, eucaristia e crisma. E nas laterais, nós temos os outros 4 sacramentos, matrimônio, ordem, unção dos enfermos e penitência ou confissão, né, que são os da lateral. E vale notar que o batismo é a porta central. Isso. É por onde nós entramos na vida cristã. Está em latim. Está em latim o escrito embaixo, né? E se a gente notar também, quando o senhor bem disse da entrada, né? Bem no início nós temos o batistério, né? Ao lado esquerdo de quem entra, nós temos o batistério. Só pode chegar até o altar aqueles que passaram pela pia batismal, né? Só pode participar da vida comunitária, consequentemente, da Eucaristia, aquele que foi batizado. E há pouco tempo até descobri que é lá que está a pedra fundamental de ampliação da Igreja Matriz. E algo mais que nós precisamos colocar, que é um ditado popular chamado "você tem que entrar com o pé direito", né? Das crendices populares. Outrora, no passado, as mulheres chegavam, os casais, para que assistir à missa, mas só que separavam assim que entrava na igreja. As mulheres sentavam deste lado e os homens sentavam deste lado. Por exemplo, vamos sentar onde? Lá das mulheres, lá dos homens. O casal não sentava junto. E nós temos então Santa Cecília, Santa Isabel e Santa Ana neste lado. E aqui no lado de cá nós temos o rei Davi, São Joaquim e São José. Conforme também nós temos lá os anjos, cada qual com a sua cor, né? O anjo rosa e o anjo azul. Então, cognominou-se o lado das mulheres e o lado dos homens. Lembrando, né, professor Alessandro, que os anjos não têm sexo. Era uma cor que foi colocada só para ajudar mesmo a distinguir os lados de cada um, né? Do lado direito ficavam as mulheres participando das celebrações, por isso as santas mulheres estão com os vitrais do lado direito. E do lado esquerdo ficavam os homens, o lado do anjo azul, e os santos homens desse mesmo lado, né? O professor Douglas, isso refletia até nos cantos da época, né? Os cantos litúrgicos. Eu me lembro que um santo que a gente até conhece hoje, que canta, inclusive, os homens cantavam e as mulheres respondiam, isso, não era assim? Isso, exatamente. Na liturgia isso também era bem refletido, né? Você trouxe bem a música do santo, e o povo até hoje canta ele com muito ardor. Exatamente. Né? Esses dois lados, e o coral ficava no coro, né, naquela época, ele não ficava aqui embaixo, porque muitos vão se lembrar que por um bom tempo as pessoas cantavam ali em frente à sacristia, né, onde ficava o harmônio Santa Cruz. Harmônio Santa Cruz. Que é um harmônio de 1933, se eu não estiver muito equivocado na data, comprado pelo padre Boanerges na época, né? E que depois o cônego Luís
tocava muito bem, o Cônego Luiz até compunha músicas, né? Tocou e ensinou Dona Lourdinha, e ficou muito tempo esse harmônio ali, né? Mas de início eles cantavam no coro. A igreja no estilo neogótico é uma igreja mais leve, mais harmoniosa, com a luz entrando pelos vitrais, onde realmente eleva o ser humano a uma reflexão com o Criador, a uma conexão. E se nós percebemos no exterior da igreja, as suas torres pontiagudas, os seus pináculos apontam para os céus. E é lá que nós precisamos realmente chegar. Porque o templo aqui da matriz de Santa Ana do Barroso, ou seja, qualquer outro templo, é a forma de nós chegarmos aos céus. Exatamente, né? É um estilo, vamos dizer assim, um estilo gótico que provém da França e vai chegar aqui até então no Brasil, né? Quando chega ainda, creio que ele era colônia, vai chegar como neogótico, como novo gótico. E tem esse formato, também que tudo remete para o alto, que tudo aponta para Deus, tudo aponta para o céu. A gente tem esses arcos ogivais, né? E essa abóboda em berço. Eu acho que é um fator muito interessante dessa igreja, e as abóbodas em berço estão presentes, em sua maioria, principalmente deveria, somente nas igrejas matrizes, porque é a igreja mãe de todas as outras igrejas, daí a abóboda em berço. E é uma característica presente, inclusive, né, na nossa igreja matriz Santana. O Douglas bem mencionou, o cônego foi muito visionário e pensou e detalhou cada elemento que constitui aqui essa igreja. O templo faz isso, né? Nos apontar para Deus. Estar aqui é estar buscando o alto, né? Buscando as coisas do alto, vamos dizer assim. Então, até se nós olharmos aqui, né, no interior da matriz, às vezes eu fico percebendo como as pessoas sentadas nos bancos, né, estão sempre entretidas, olhando para as pontas das arcadas, né? Todas elas estão apontando para esse fator. Exatamente. Né? O meu olhar está direcionado para o alto. Exatamente. E nós percebemos uma diferença de construção desta igreja, né, do estilo neogótico em si, a respeito do arco. Esses arcos ogivais, e nós percebemos claramente que eles se encontram para dar sustentação. Se fosse no arco românico, ele teria sustentação, mas o arco ogival, ele dá mais sustentação porque fica o peso. E nós temos nas laterais da igreja o chamado contraforte, é onde sustenta esse arco botante, se caso o tenha a igreja, ou o arco ogival. Então, esses arcos, essas abóbadas nervuradas, isso aí não é só enfeite, não. Isso é o que dá sustentação realmente a toda a estrutura da igreja. E percebemos ainda, professor Pedro, que a parede da igreja antiga era daquela espessura ali, né? E essas colunas foram, como diz, aumentadas, largueadas, para dar sustentação nesse estilo aí. E temos uma parte ainda, professor Douglas, que se chama, não sei a pronúncia correta, que eu acho que é clerestório, que é essa parte de cima, que seria acima da nave lateral, para entrar luminosidade também através dessa parte aí. Então chama clerestório, esta parte para entrar luminosidade. Exatamente, uma característica desse estilo, né? Imagina as igrejas escuras. Na época não tinha iluminação elétrica. Um fator também interessante é o fator sonoro dessa igreja. Esses arcos, além de ser elementos estruturais, mas são elementos que reverberam o som, né, através desses arcos. Por exemplo, uma pessoa que fala nessa posição consegue ouvir uma outra que fala lá na frente. Isso é uma característica da arte gótica. Que imagina aí a gente vivendo, creio eu que essa matriz tenha 100 anos, suponha eu. 71. Nesse estilo que está. Exatamente. Imagina, existiam 2 púlpitos também que serviam para fazer grandes sermões, né, para pregações, que também ajudavam nessa questão sonora, né? Então isso é a reverberação do som. Lá no próprio presbitério, isso é muito claro, né? A cúpula acústica, né? Que aquela cúpula ela é uma cúpula acústica. Como não havia microfone, né? Som amplificador na época, tudo que é dito ali do presbitério é muito interessante. Se a gente sobe ali, está próximo a Santana, eu tenho muito essa experiência na festa de Santana, eu estava arrumando o altar. Nós escutamos tudo que é falado aqui embaixo.
As pessoas que podem estar nas laterais, elas podem estar na lateral conversando num tom baixo, não precisa estar falando alto não. Isso entra pela cúpula ali atrás, quando você está naquele lugar onde está Santana, de uma forma que você escuta nitidamente o que está acontecendo aqui embaixo. É quase uma experiência mística, Quase né? uma experiência mística. Eu acho que é um fator interessante também, Santana escutando tudo. Santana escutando tudo e também o cônego. Exatamente, exatamente. Ele, como presidente ali, né, da celebração do passado, certamente ouvia tudo que estava Ouvia. acontecendo. Assim como as pessoas escutavam ele. Exatamente. Literal do Pai das Misericórdias, né, que faz referência àquela passagem bíblica do Evangelho do filho pródigo. É o pai recebendo na casa novamente o filho que sai, gasta toda a herança, né, se perde no mundo da vida e depois resolve voltar para a casa do pai e o pai o acolhe com carinho. E o cônego Luiz colocou esse vitral bem na entrada da igreja, remetendo à mesma função que a igreja tem, né? Ela nos acolhe como filhos que vêm do mundo, do lado externo, dos nossos erros, pecados, né? E aqui dentro se torna o espaço da acolhida, onde nós encontramos o perdão, renovamos esse perdão, não somente pelo sacramento da penitência, mas também pela experiência eucarística e comunitária. Santana, aceitai os louvores destes peitos devotos gentis. São dos filhos as cândidas flores